quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari, estou aqui nos estúdios da RVC, no campus do Unifunvic, fazendo o programa Momento Reflexão para você, Brasil e o mundo. O programa Momento de Reflexão é um programa que trata de assuntos diversos, sempre confrontados sobre a luz da Palavra de Deus, sempre com a referência do tema do versículo João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da mentira, da falsidade, de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus e tudo aquilo que é contrário às coisas do bem. Por isso, nós, por meio desse programa, trazemos você a uma reflexão. Por isso, o programa Momento de Reflexão. E neste programa, nós queremos abordar com o tema Restauração à Adoração. O tema de hoje é Restauração à Adoração. E eu gostaria de, para darmos início, compartilhar com vocês o texto da Palavra de Deus que está no livro de Neemias, capítulo de número 8, versículos 5 e 6, que eu quero fazer a leitura agora juntamente com vocês. Diz assim a santa e preciosa Palavra de Deus. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Versículo 6. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor, com os seus rostos em terra. É um trecho do livro de Neemias, onde Esdras, o sacerdote, conduz o povo à adoração diante de Deus. Nós, para entendermos um pouquinho melhor o contexto, nós vamos ver que Neemias, ele era uma pessoa que foi levantada por Deus para fazer a reconstrução de Israel, a construção de Jerusalém, a reconstrução do templo. E Esdras, que são contemporâneos do mesmo período, era o sacerdote daquele momento. E eles juntos uniram as suas forças em pró de algo maior. O que era esse algo maior? A restauração de Israel, a restauração de Jerusalém e levar o povo a ser restaurado também. Uma restauração física, uma restauração social e uma restauração espiritual. E aí, para nós entendermos um pouquinho mais, nós vamos fazer também a leitura do livro de Neemias no capítulo 1. Aí você vai compreender um pouco mais o que aconteceu, quem é Neemias e o que ele fez. Do capítulo 1, dos versículos 1 a 6 e o versículo 11, eu gostaria de compartilhar também essa passagem, que diz assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. E no versículo 11 que diz assim, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo. Dar-me graça perante este homem. Então era eu
copeiro do rei. Olha para você entender. Neemias era um copeiro do rei. E o rei Artaxerxes, lá durante o período do cativeiro do povo de Israel, quando eles estavam cativeiros em outro reino, e lá naquele momento, quando eles estavam presos, cativos, tinham sido tirados de Israel por causa do erro e do pecado que aquele povo cometeu naquele período, o que acontece? Os irmãos dele vão até Neemias e ali compartilham a situação trágica em que estavam vivendo os seus irmãos que ficaram lá em Israel, que ficaram lá em Jerusalém. E naquele momento, durante aquele período do exílio dos judeus lá no meio do Império Persa, os 70 anos da Babilônia, naquele momento, o que acontece com Neemias? Ele ficou sensibilizado, ele ficou tocado, ele ficou entristecido com aquilo que estava acontecendo com os seus irmãos. Lá os judeus que ficaram cativos, com toda a destruição que tinha acontecido. E ele, naquele momento, o que ele faz? Ele chora, se entristece, mas ele toma uma atitude. Que atitude foi essa? Ele vai diante de Deus e apresenta as suas necessidades, a necessidade do povo. E o que ele faz? Ele declara arrependimento. Ele começa a pedir perdão pelos seus pecados, pelos pecados dos seus pais, pelo pecado de todo o povo, de toda uma nação. Assim ele se posiciona diante de Deus, com arrependimento e com oração. E neste momento, desse aquebrantamento, ele tem uma segunda atitude que eu gostaria de compartilhar com você, lendo o capítulo de número 2, os versículos de 1 a 5, que diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca tivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste e o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estarias triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e do teu se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a reedifique. Aí ele tomou uma atitude. Qual foi a atitude de Neemias? Ali, no palácio, servindo ao rei, uma vida tranquila, mas ele teve uma atitude sensível ao povo judeu. O que ele fez? Ele pediu ao rei Artaxerxes para que ele liberasse Neemias, para que ele fosse até Judá e ajudasse na reconstrução dos muros de Jerusalém, na reconstrução dos portões de Jerusalém e na reconstrução de uma forma geral da nação. Então ele pediu para ajudar na reedificação. E o que aconteceu? O rei Artaxerxes aceitou. Olha a postura dele. Quando ele toma postura, quando você toma postura, primeiro diante de Deus e depois diante dos homens, Deus te honra e Ele te dá a oportunidade de você fazer tudo aquilo que é necessário. Então, nesse primeiro bloco do programa Momento de Reflexão de hoje, nós estamos falando sobre adoração, restauração à adoração, e começamos mostrando a história de Neemias, que foi uma das pessoas, juntamente com Esdras, que ajudou na restauração de uma nação como um todo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, Restaurando a Adoração. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje, com o tema Restauração à Adoração.
Nós estamos com um texto básico do livro de Neemias, capítulo 8, os versículos 5 e 6, onde Esdra, o sacerdote, leva o povo à adoração, mas antes disso há um trabalho todo feito por Neemias. Neemias, que era copeiro do rei, e de repente, num determinado momento, lá no exílio na Babilônia, quando ele recebe a notícia de como estava a situação do povo de Israel, do povo judeu, lá em Jerusalém, ele se entristeceu, buscou a Deus, e Deus respondeu de que forma? Ele pediu ao rei para que liberasse ele para ajudar na restauração de Israel. E o rei Artaxerxes, rei daquele momento do Império Persa, ele liberou ele e ele foi, juntamente com Esdra, eles foram ajudar na restauração e reconstrução de lá. E eu gostaria de compartilhar com vocês, um texto do livro de Neemias, capítulo 2, os versículos 19 e 20, que diz assim a palavra de Deus. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Olha que coisa tremenda. Quando aquele homem, Neemias, e aqueles que estavam com ele, se colocaram à disposição de restaurar a nação, o que acontece? Levantam-se pessoas, adversários, representados ali, Sambalate, Tobias e Gesem, pessoas que eram líderes naquela região, cada um de uma nação, e de repente eles se levantam, é o que acontece até hoje em Israel, Várias nações se levantam sempre para tentar destruir a nação que Deus edificou, Eles não entendem que é só Deus que pode tratar ali. E naquele momento também eles estavam fazendo isso, se levantando. Mas olha a posição de um homem de Deus, que conhece o chamado de Deus, que sabe a sua missão nesta terra, e ele responde que o Deus dos céus é que nos fará prosperar, Você precisa acreditar. Se você confia em Deus, se você tem entregue sua vida a Deus, você precisa confiar que é Deus que faz você prosperar. Tudo que você consegue na sua vida, tudo que você atinge na sua vida, portas de emprego, empresas, família, tudo é com a permissão e as bênçãos de Deus, e você precisa reconhecer isso. Por isso que Neemias, conhecendo o Deus que ele conhecia, ele declarou isso, que quem iria fazer ele prosperar naquela missão era o próprio Deus dos céus, o Criador de todas as coisas, E ele diz assim: nós levantaremos e edificaremos, mas vocês não terão parte nisso, Toda a vitória que eles iam obter, ele tinha certeza que Deus faria eles prosperarem e conseguir a edificação de uma nação. Não era só os muros e as portas de Jerusalém, mas era uma nação toda, porque um conceito todo estava ali, O conceito da restauração física, da restauração social e da restauração espiritual, para levar um povo de novo a adorar a Deus. Por que adoração a Deus? Porque todos nós nascemos para tudo que nós fazemos é em adoração a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração pertence a Deus. Se Deus nos abençoa e nós prosperamos, se Deus nos dá condição e nós prosperamos, tudo é para a honra e glória dele. E quando nós reconhecemos isso, ele nos abençoa mais ainda. Então, nesse segundo bloco, é importante você entender: resistindo, perseverando e avançando na missão com Cristo, ou com Deus, Nos dias de hoje é com Cristo, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso Rei dos Reis, aquele que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa caminhada. Então, dentro desse processo todo que Neemias estava fazendo para reconstruir uma nação, e hoje não é muito diferente do Brasil, que está com uma nação abalada e precisa ser reconstruída, restaurada, renovada, e para isso precisa que as pessoas, o povo, temam a Deus,
se coloque em posição de arrependimento, em posição de oração, mas em posição de ação, de colocar a sua fé em ação. De que forma? Resistindo aos dias maus, resistindo às pessoas do mal, perseverando em todo o tempo na sua missão e avançando dia a dia na missão que Deus confiou a você. O projeto que Deus confiou em você, né? Por mais que venham as lutas, por mais que os inimigos se levantem, tente parar você, mas você está edificado, fortalecido em quem? Em Deus. Faça como Neemias, declare, reconheça que o Deus dos céus é que vai fazer você prosperar. Você precisa ter atitude. Essas são atitudes de fé. Eu creio, eu confio que Deus foi que me deu essa missão, então eu vou executá-la com todas as minhas forças. E aquilo que eu não puder fazer, eu creio que o próprio Deus vai intervir e vai fazer com que tudo isso aconteça. Essa foi a posição de Neemias e de todos aqueles que estavam com ele, porque eles trabalhavam dia e noite para a reconstrução dos muros, das portas, para a reconstrução daquela nação. Eles tinham força, e essa força vinha de Deus. E eles tinham empenho e dedicação para que eles pudessem vencer, para cumprir a sua missão, né? Eu e você precisamos ter isso. Então, a palavra-chave nesse segundo bloco é resistindo, perseverando, avançando na missão que Cristo confiou em tuas mãos. Tua família, os negócios, as atividades, as instituições, a igreja, a empresa, o governo, tudo que Deus colocar nas tuas mãos, faça com toda a tua força, mas sempre sobre a linha e sobre a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para vos conceder o fim que vós desejais. Jeremias já escreveu isso, e isso é para a minha vida e para a sua vida. Por isso, faça com todo empenho, com toda dedicação, que Deus vai prosperar a tua jornada. Por isso nós estamos aqui encerrando mais um bloco do programa Momento de Reflexão de hoje, segundo bloco. Estamos indo para um breve intervalo e voltamos já já com o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema Restauração, Adoração. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão de hoje, com o tema Restauração à Adoração. Com base no livro de Neemias, profeta Neemias, aquele que foi responsável juntamente com o sacerdote Esdra para reconstruir os muros, as portas e a nação de Israel pós o cativeiro na Babilônia e depois no Medo-Persa e nos persas. Então, ele foi um instrumento de Deus. E nós mostramos no primeiro bloco e no segundo bloco trechos da palavra de Deus que direcionaram a posição de um homem. Às vezes você se sente inferior, mas olha, Neemias era copeiro. Ele tinha um lado bom, que era o copeiro do rei, ele estava num palácio protegido, guardado, a vida estava boa, mas ele era uma pessoa simples, uma pessoa do povo. E de repente Deus lhe concedeu uma missão. Às vezes você está com receio da missão que Deus confiou na sua vida. Fique tranquilo, aquele que te chamou é poderoso para te capacitar e fazer com que você cumpra a tua missão a qual ele te confiou. E Neemias fez isso. Ele se tornou, inclusive, futuramente, depois que cumpriu a sua missão, ele se tornou governador da Judéia, o governador de Israel. E ali nós vemos a história de um homem que buscou a Deus, mas ele colocou a sua fé em ação, ele perseverou, ele resistiu, ele avançou e conquistou tudo aquilo que precisava. E nesse terceiro bloco, eu quero compartilhar com você o capítulo 6 do livro de Neemias, 2 versículos, o 15 e o 16, que mostram que ele alcançou o bom êxito, que Deus o prosperou na sua jornada e fez com que ele realizasse
cumprisse a sua missão. E diz assim a palavra de Deus, Neemias 6, versículo 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam ao redor de nós temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Que coisa linda! Neemias conseguiu executar a obra num tempo até recorde. E o povo todo que viu o trabalho de Neemias e de toda a sua equipe, o povo ficou impactado. Eles temeram, os adversários temeram, o povo que estava com ele, que estava em volta e viu essa obra acontecendo, temeram e reconheceram, o mais importante, reconheceram a obra que Deus fez por meio da vida de Neemias e de todos aqueles que estavam com ele, inclusive o sacerdote Esdra. Então nós vemos que um homem, quando ele se posiciona diante de Deus para cumprir uma missão a qual Deus lhe confiou, Deus faz com que ele prospere naquilo que ele está determinado por Deus para conseguir, para fazer, e o faz, e aquilo causa um impacto não só na vida dele, mas em toda um povo, né? E naquele caso em toda uma nação, mas não só a nação de Israel, até as nações circunvizinhas que se levantaram como oposição para impedir o trabalho dele. Então acredite que você, quando você tem uma determinação dada pelo próprio Deus, ninguém pode impedir. A palavra de Deus diz, operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. E qual era o propósito disso? Quando Jesus esteve aqui na terra, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 4, nos versículos 23 e 24, diz assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adorem e o adorem em espírito e em verdade. Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele faz essa declaração, e essa declaração quer dizer que tudo que eu e você fazemos aqui nesta terra, em pró das pessoas, da nossa vida, ou do chamado de Deus sobre as nossas vidas, tudo tem que ser como uma forma de adoração, uma forma de reconhecimento, de honra para Deus. Jesus também disse em outra passagem, ele disse assim, sem mim nada podeis fazer. Então, se eu e você temos um propósito, e temos, a nossa vida tem um propósito, desde a nossa criação, quando nós éramos informes no ventre da nossa madre, Deus já tinha um propósito, Deus nos chamou por um nome e nos deu uma missão aqui nesta terra, a missão dele para as nossas vidas e por meio das nossas vidas. E nós temos que crer nisso. E quando nós nos conectamos com Deus, Ele faz com que esta missão seja realizada, porque Ele prospera a nossa caminhada, a nossa jornada e o propósito ao qual nós fomos chamados. Ele nos dá essa graça e essa força para alcançarmos. E aí você precisa entender que a restauração e a adoração é tudo que eu faço aqui nesta terra precisa honrar a Deus. Tudo que eu faço aqui na terra precisa glorificar a Deus. Tudo que eu faço aqui na terra precisa adorar a Deus. Por quê? Porque o que eu faço é graça. Graça. Cristo nos deu essa graça. Graças a Ele, nós conseguimos realizar. E se nós conseguimos realizar graças a Ele, nós temos que honrá-lo. Dê honra a quem tem honra. Quem que é esse? É o nosso Deus, o tremendo, todo-poderoso. Então que você, assim como aquele povo, naquele momento, Esdra conduziu aquele povo, junto com Neemias, a adoração, e aquele povo se rendeu a Deus, agradeceu a Deus pela restauração de uma nação. Faça isso na sua vida. Quiçá que o Brasil faça isso. Se o Brasil fizer isso, será uma grande nação. Não em tamanho,
mas uma grande nação em reconhecimento sobre as bênçãos e a prosperidade do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Estamos caminhando para o encerramento desse programa e eu quero orar com você, para que você seja um Neemias, um Esdra, né? Aquele que, sob as bênçãos de Deus, conduza o povo que está à sua volta a fazer e cumprir a missão que Deus tem confiado em você. Amado e eterno Deus, nós te louvamos por este momento, por este programa, por esta palavra, por esse direcionamento e pedimos que essas vidas que estão compartilhando conosco, Senhor, elas sejam alcançadas e que elas tenham esse espírito de saber que elas têm um propósito e que elas possam executar esse propósito confiando que o Deus dos céus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, vai ajudá-los, vai prosperá-los e abençoá-los para que todo esse propósito de Deus se cumpra nesta terra, no meio dessas vidas e dessas pessoas e famílias. Assim, Senhor, nós oramos em gratidão e fazemos em nome de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Muito obrigado por mais uma vez a sua companhia neste programa Momentos de Reflexão. Esperamos nos encontrar num próximo programa. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil.